Senhor, fala conosco essa noite, Senhor. Nos alimenta com a tua palavra, Senhor. Oh Deus, perdoa, Pai, qualquer coisa, Senhor. Qualquer pecado que possa impedir de ouvir a tua voz, Senhor. Nos perdoa, Senhor. Me ajuda, Pai, a transmitir a tua vontade, a tua palavra, Senhor, que não seja eu falando, mas o Senhor, Senhor. E fala aos corações aqui, Pai. Abençoa cada um que está aqui, Pai, para que volte para a sua casa, alimentado pela tua palavra, Senhor. Oh Deus, obrigado por esse privilégio de estar reunido no teu nome, Pai. Aqui, na tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Os irmãos entendem muito bem que a pregação é o alimento espiritual. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Só que às vezes o pregador nem sempre ele é um mestre cuca da pregação. Às vezes é só um cafezinho, um pão, mas é alimento. Às vezes é um arrozinho com feijão, mas é alimento. Mas é alimento. Eu queria fazer uma mensagem que Deus falou primeiro a mim. Ontem teve aqui com ordenação pastoral. E foi minha ordenação pastoral. Um processo, irmãos, que levou 15 anos. Não foi uma coisa assim, ó, não deu certo nada na minha vida, eu vou ser pastor. Aí eu já tentei isso, tentei aquilo, tentei aquele outro, eu acho que tem que ser pastor mesmo. Não foi assim. Meu chamado para a obra de Deus foi um dia assim, tu vai ter que escolher. Ou serve, ou seja músico, ou vai tentar algum outro emprego. Mas Deus falou profundamente no meu coração que Ele tinha um plano para a minha vida. Um plano na administração da palavra. Isso aconteceu em 94. Quando o pastor Thomas, numa cruzada missionária, o pastor Thomas era um americano. O que marcou na minha vida, quando ele, o testemunho dele foi que a esposa dele morreu de câncer. Os dois eram missionários. E aquilo ali marcou porque eu achei uma injustiça, era novo convertido, eu tinha me convertido com 22. E achei aquilo, mas por que, Deus? Um homem tão entregue a tua causa, fazendo tudo, largou mão, nos Estados Unidos era empresário. O pastor Wesley, outro que era empresário, abriram mão de tudo e vieram ser missionário no Brasil. E o pastor Wesley, logo em 96, ele morre de acidente de carro aqui. Paradoxo da fé cristã, mas por que tu quer ser missionário? Parece que a coisa que é ser missionário não dá certo. Mas eu vi no olho daquele irmão, é o sentido da vida. É o meu chamado. E quando ele fez um apelo na primeira igreja batista, quem quer ser? Não foi aquela multidão, porque ele fez um apelo assim, quem quer largar mão de tudo? Da fama, porque missionário, pastor missionário não é uma coisa muito famosa, não. Não precisa de segurança. É abrir mão de muitos prazeres, muita coisa boa, carrão, para se dedicar. E eu fui um daqueles que fui arrastado pelo Espírito Santo. Será que eu vou? Será que isso é vontade? Ainda vivia naquela cabeça soriana, capitalista, o que eu ganho com isso, Senhor? Parece que está tudo errado, mas é Deus quando chama. Amém? E ontem se realizou algo com a minha vida. Foi um momento que Deus me mandou no momento certo, no tempo dele, não no meu tempo. Eu, naquele tempo, quando ele fez o apelo, eu queria que no segundo dia eu já estivesse no campo missionário trabalhando. Mas levou tempo para Deus traçar na minha vida. E é um desafio a vida missionária. É um desafio a vida com Deus. Irmão, viver com o Senhor é um desafio. Amém? Caminhar ao lado do Senhor Jesus é um desafio. Não é algo assim muito bom, não é? É maravilhoso, mas é um desafio. Abrir mão dos seus próprios prazeres, dos seus próprios interesses,
de algo que é bom para servir ao que pertence ao Senhor. Em Lucas, capítulo 9, 23, diz: aquele que quer ser meu seguidor, deixe de lado seus próprios interesses. Esteja pronto para me seguir, ou para morrer, na outra linguagem. Tome a sua cruz e siga-me. Mas existe a bênção de Deus. E a causa do Senhor vale a pena. E o texto que eu quero trazer para os irmãos, que Deus falou primeiro a mim, é de Josué. Abram suas Bíblias em Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1. Interessante que Josué, Jesus no grego, é Josué, é a mesma coisa. E esse desafio de Moisés, que lançou sobre Deus, chamou Josué para ser servo, para ser um líder. E esse texto falou muito comigo. E eu quero trazer para a igreja esse texto sobre como enfrentar desafios. Como enfrentar um desafio na vida. Como Deus, qual é a forma que a gente pode encarar esses momentos na vida. Josué foi, vamos dizer assim, um discípulo de Moisés, foi um auxiliar de Moisés. Josué ele e Caleb foram os únicos que entraram na terra prometida. Josué foi um dos 10 que foram espionar a terra e disseram: isso aqui dá certo. Meus irmãos, quando eu fico olhando a geografia de Israel, a terra prometida, meu irmão, tem gente que gosta, tem gente que está louco para conhecer Israel, né? Eu acho feio pra caramba o lugar. É pedra, cara. E a gente olha aquela geografia ali acidentada, não é bonito. Perdão, né? Mas não é. Não se vê assim, como o Jason mostrando um dia as fotos onde é que é a parada da Serra. Lindo. Aquilo ali é terra prometida, cara. Sim. Aí eu fico vendo esse povo invadindo Jericó, e a gente olha a geografia, eles ficavam entre dois povos poderosos. O Egito era um povo poderoso, a Mesopotâmia estava um pouco em cima, e ele fazia no meio, uma terrinha ali. E até hoje se fala desse povo, se fala dessa terra. Não tem petróleo ali, irmão. Tem ouro ali. Mas por que marcou tanto? A presença de Deus, é Deus fazendo esses milagres que surpreendem. Eu estudando a geografia, olhando, por que esse lugar? Porque Deus tinha um plano. E até hoje se fala de Israel. Marcou a história do Ocidente todo, do mundo todo, com o povo ali, invadindo aquela terra, tomando aquela terra, para ser a terra prometida. E eles falam que manava leite, mel, dias gigantes, tinha coisa. Até os espias que foram, disseram: vamos partir para outra, vamos tentar o Egito. Né? Não, estou brincando. Eles já correram daquele povo. Mas Josué aqui, ele segue a Moisés nesse sonho, nessa ideia que só Deus podia colocar na cabeça desses homens, que essa terra será nossa. E ele foi ser um seguidor, um discípulo, alguém que ia tomar frente do povo. E era gente para invadir uma terra que aos olhos humanos não valeria tanto esforço, mas era um projeto de Deus, foi o Senhor que colocou no coração. E aqui existiam desafios que Josué tinha que enfrentar. Existiam algumas lutas que Josué teria que enfrentar. E Deus deixa alguns conselhos aqui para ele. Vamos ler o texto? Do versículo 1 em diante. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, Deus disse ao ajudante de Moisés, foi Deus que falou, chamando Josué: filho de Nun, meu servo Moisés está morto. Agora você e todo o povo de Israel preparem para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que vou dar a você. Como disse a Moisés, eu lhe darei toda a terra que pisarem. Deixa ele sair. Versículo 4. Os limites dessa terra serão os seguintes: ao sul, o deserto. Começou bem, vizinho. Ao sul é o deserto. E ao norte, os montes Líbano. Bem, é um bom vizinho. Ao leste, o grande rio Eufrates. E a toda a terra dos heteus.
e ao oeste o mar Mediterrâneo. Você nunca será derrotado. Eu estarei com você como estive com Moisés. Nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você vai comandar esse povo quando eles tomarem posse da terra que prometi aos antepassados deles. Seja forte e muito corajoso. Tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés te deu. Não se desvie dela em nada, e você terá sucesso em qualquer lugar para onde for. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude esse livro dia e noite e se esforce para viver de acordo com tudo que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Lembre-se da minha ordem. Seja forte e corajoso. Não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, o seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Amém? E ele fala 3 vezes: seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. E eu já faço um paralelo direto com a nossa vida com Jesus. Jesus falou que nós seríamos aquele que está em Cristo é nova criatura. Todo aquele que o recebeu em João 1,12 se tornou o quê? Filho de Deus. Nós somos filhos de Deus. Nós temos um chamado. Jesus também deixou bem claro: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Para nós. Amém? Nós temos também uma missão de levar, de entrar nessa terra e levar salvação. Igual ao servo. E a lição que eu tiro para ele é que nós possamos, eu particularmente como um pastor, eu me vejo agora nessa situação de me preparar para enfrentar essa batalha. E você, como discípulo de Jesus também. Porque Pedro fala que nós todos somos sacerdotes do rei, a nação santa, o povo escolhido, para anunciar os atos poderosos de Deus. Porque ele nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós estamos na mesma condição. Nós temos uma missão, irmãos. Nós temos um lugar para enfrentar. Nós temos que invadir um povo para levar a palavra que transforma. Amém? Talvez não da mesma forma. Bem que seria legal, né? A gente usar cafetete, né? Seria uma outra tecnologia para evangelismo, né? Não, nós não vamos ser igreja talibã dos últimos dias, não. Mas nós temos o amor que Jesus pregou. E esse amor que invadiu o mundo. E ele vai te usar, vai nos usar. Mas aqui existem os princípios que servem para nossas vidas. Porque é Deus falando. E nós hoje, na mesma condição que Josué, liderando alguns, liderando firmas, liderando família, liderando casas, nós todos somos líderes hoje. Uns de grupos, de ministérios, de igreja, são líderes. Onde você trabalha, nós temos alguns professores, alguns empresários. Se coloque aqui de mão dada com Josué, para invadir uma terra, para levar o amor. E aqui existem os princípios que eu queria que a gente aplicasse na nossa vida. O primeiro deles é viver como Josué, entender quem ele. Josué sabia quem ele era. Meu irmão, quem é você? Assuma a sua nova identidade. Você é filho de Deus. Como eu falei em João 1,12, aquele que o recebeu deu o poder de se tornar o quê? Filho de Deus. Quem você é? Filho de Deus. Porque todo aquele que o recebeu deu o poder de se tornar filho de Deus. Assuma essa identidade. Primeira coisa, gente, para a gente encarar alguma luta na vida espiritual, ou tudo que a gente vai fazer, a gente tem que assumir a nossa vocação, a nossa identidade espiritual que nós recebemos. Somos filhos de Deus. E essas promessas que estão ali servem para nós, amém? A palavra de Deus é viva. A gente tem que viver assim. Ah, mas Josué, não, a lição é a mesma. Como aconteceu com ele, vai acontecer com você. Então a primeira lição que eu queria que vocês levassem para casa é assumir primeiro a sua identidade. Josué aprendeu com Moisés. Josué andou com Moisés. E Josué entendeu o propósito de Moisés. Ele seguiu o chamado de Deus. Então aprenda.
viva, ande ao lado do Senhor. Entenda o propósito dele para a tua vida. E como é que a gente entende? Estudando a palavra. Então essa lição eu queria que vocês entendessem. Em João 14, 12, olha só o que Jesus deixa para a gente, bem claro, esse versículo aqui. Fala assim que nós vamos fazer milagres maiores. Olha só. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Jesus falou para a gente, deixou essa lição para os discípulos e para nós, que nós faremos milagres igual dele. Você crê nisso? Eu creio, irmão. Quando esse milagre tem um propósito divino. Não é um milagre para me aparecer ou para me promover, mas para promover o reino. Estão entendendo aí? Quando tu promove o reino de Deus, tu vai lá milagres. Então a gente está numa condição de ser filho de Deus e com autoridade de fazer milagres e maravilhas, dado por Jesus. Mas aquele que está vivendo segundo o propósito do Senhor. Quando a Bíblia fala que somos mais do que vencedor, é porque a gente é mesmo. Mas quando a gente está debaixo da autoridade e do propósito de Deus. Amém? Entendam isso. Então, igual Josué ali, nós também temos que ter essa identidade. Josué sabia quem era e sabia para onde ir. Nós também temos que saber para onde vamos e quem somos. Nós somos filhos. Eu ia mandar você falar para a pessoa do seu lado, mas eu não gosto disso. Eu acho isso chato. Quando eu vou na igreja, o cara fica pedindo, fala para o irmão do teu lado. Eu olho para aqueles caras que não me conhecem. Então nós vamos fazer isso. Lembra, tá? Grava. Vocês são? Tá. Fala para você mesmo. Nota na grama, na tatuagem. Lembra disso. Guarda isso no teu coração. E outra lição. Olha só o que diz o versículo 5 aqui. Pensa nisso aqui. Você nunca será derrotado. Eu estarei com você, como estive com Moisés. Nunca o abandonarei. Em Mateus 28, 20, Jesus deixou a mesma ensinamento para nós. Eu estarei convosco até os confins da terra. Sempre Jesus vai estar conosco. Lembra disso? Quem está ao teu lado? O Senhor. O Senhor está ao teu lado, irmão. Você é filho de Deus, mas saiba que a autoridade está em Deus, está em Jesus, que está ao teu lado. Mas Jesus está contigo, amém? Creia nisso. Jesus está contigo. Eis que estarei convosco até os confins da terra. Sempre. É uma promessa, não é uma coisa que está ali na Bíblia para aparecer. Ele vai estar contigo, Everão. Vai estar contigo, Priscila. Deus vai estar conosco sempre. E a gente tem que sempre pensar, eu estou aqui nessa situação, mas bota a mão para o lado e segura na mão de Jesus. Ele vai estar contigo passando. A Bíblia fala que vai passar pelos vales da sombra da morte, mas Jesus vai estar junto com a gente. Não deixa ele passar pelo vale. Mas só que a gente está bem acompanhado. E Josué entendeu essa promessa. Eu estou contigo, Josué. Eu vou estar contigo. Eu vou enfrentar, nós vamos juntos. Não vai ser fácil, não. Esse povo aqui vai queimar, aquele povo lá vai queimar mais ainda. A pedra vai comer. Vai dar trabalho, vai dar perda, vai ter problema. Mas olha, querido, eu vou estar contigo. Às vezes a gente não quer passar por dificuldade, ninguém quer. Mas ficou doido, né? Ninguém quer passar por luta. Mas se nós enfrentar de luta, enfrenta de cabeça erguida, de mão dada com o Senhor, porque Ele está contigo. Lembrando, porque tu és filho, e Ele deixou essa promessa. Amém? Este estarei convosco até os confins da terra. Isso é a promessa. Eu gosto de pensar, tem um grande, agora eu não anotei o nome desse, é um grande evangelista, eu deixei em casa, não anotei, não trouxe, mas ele deixou uma frase muito interessante. Espere grandes coisas de Deus e realize grandes coisas para Deus. Espere, olha só, espere grandes coisas de Deus e realize grandes coisas para Deus. Esse evangelista, irmão, ele mudou a história do mundo com a pregação do evangelho, mas ele tinha essa filosofia. Eu sei em quem tenho crido, eu sei que Ele é poderoso. Eu vou fazer coisas com excelência para Deus, porque eu sei o Deus que eu tenho. Amém?
Isso é diferente. Eu vou fazer com vontade, eu vou fazer porque Ele é poderoso, eu vou fazer o que eu posso fazer. O que tiver ao meu alcance, eu vou fazer com excelência. Porque Ele é excelente. E esse homem mudou a pregação do Evangelho. Ele não tinha vergonha, ele não tinha medo, porque ele sabia do que ele estava falando e ele ia muito mais além. A gente tem que pensar assim, irmão, que Deus está ao nosso lado. E por Deus estar ao nosso lado, as coisas têm que ser melhores. Um capricho. Eu luto para tentar fazer o melhor para Deus. Porque Ele tem feito o melhor para mim. Não é frase feita, não. É real. A gente tem que viver assim. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Deus tem feito milagres. Então, meu irmão, vamos nos esforçar para fazer da melhor forma a obra de Deus. Amém? E tudo vai ser diferente quando a gente crê e vive de mão dada com Deus, crendo no Deus que a gente vive. Ele é grande, poderoso, para fazer muito mais do que precisamos ouvi-lo, como diz a palavra. Então vamos fazer assim, viver assim. Só lembrar, quem está ao teu lado, Josué, é Deus. Quem está ao teu lado, irmão, é Deus. Tens um desafio para enfrentar na tua vida, um trabalho, estás para tomar uma decisão agora na vida, eu vou mudar de emprego, eu vou fazer tal. Saiba disso, você é filho de Deus. E saiba quem está ao teu lado. E nos momentos de decisões a gente tem que ter isso bem firme. Para que a gente faça a vontade dele. Que faça de coração. É tranquilo. Amém? Outra lição que eu quero deixar aqui. Que como que a gente deve enfrentar os momentos de luta, né? Olha só o que diz o outro texto aqui, ó. Aquele texto que ele fala 3 vezes, com coragem e com força. Tenham coragem. Eu queria que vocês entendessem isso. Sejam corajosos, versículo 9. Lembre-se disso. Sejam fortes e corajosos. Sejam fortes e corajosos. Meu irmão, coragem não é a ausência de medo, é encarar os problemas. E a Bíblia nos ensina isso. Seja corajoso. Deixe tomar decisão na vida. Deus está te colocando à prova. Seja corajoso. Encare. Pega na mão de Deus, vamos juntos. Vamos enfrentar isso juntos, amém? Porque às vezes a gente precisa passar por isso. E a gente precisa ultrapassar essa barreira. E Deus estava aconselhando José porque ele enfrentou muitas lutas. E meu irmão, você vai enfrentar também. Mas seja forte, força e tenha coragem. Coragem. Vá. Encare. Às vezes a gente fica postergando muito para tomar uma decisão. A gente fica embromando muito para mudar algumas coisas na vida. Tem hora que a gente tem que bater na mesa e dizer, eu vou mudar, eu vou tomar uma decisão, eu vou sair dessa. Tem que tomar coragem. Tem que encarar. Quando eu assumi aqui a igreja, eu peguei e larguei primeiro meu emprego. Depois eu fui ver o que ia acontecer. Mas é assim que Deus trabalha na nossa vida. Às vezes Deus está te colocando à prova, irmão. Mas tu precisa ser corajoso e confiar nele. Se lançar, às vezes, no escuro, confiando no Senhor. Amém? Seja forte e corajoso. Se você tem que pregar para alguém, não começa a racionalizar. Fale de Jesus. Que a obra é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Fale, não racionalize, não fique pensando, ele vai pensar. Fale. Tomar uma decisão para mudar, ter algumas mudanças na tua vida, tome isso ao lado do Senhor, amém? Mas faça isso já, não espere a catástrofe cair sobre a tua cabeça. Porque às vezes as coisas não funcionam porque tu fica parado, estagnado. E se tu não mover, Deus vai te mover, cara. Porque Ele te ama. Sabia? Ele não vai ferir o teu livramento, mas Ele vai conspirar ao teu favor. Ele não vai deixar de ficar acomodado o resto da sua vida. Jacó levou uma paulada na coxa, não foi para ele só lembrar daquilo, não. Jacó, quando levou aquela paulada na coxa, é para ele sair daquele comodismo dele. Quando ele foi falar para o irmão, ele mandou primeiro um monte de animais na frente, mandou a família na frente, mandou todo mundo na frente, a estratégia humana dele para falar com o irmão. Aí depois ele teve que encarar Deus e brigar em Deus, quando ele enfrentou mesmo o seu medo, enfrentou Deus ali. Aí ele começou a ser diferente. Irmão, enfrente o teu medo, enfrente as tuas lutas, encare as coisas que tem que encarar.
porque aí as coisas vão ser diferentes. Mas saia, como disse ele a Josué, eu digo a vocês, sejam fortes e corajosos. Sabe? Faça dessa lição algo para a tua vida. E eu acho linda essa parte que fala para viver de acordo com a palavra de Deus. Olha lá. Versículo 7. Sejam fortes e muito corajosos. Tomem cuidado e vivam de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela, de nada, e você terá sucesso em qualquer lugar para onde for. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude esse livro dia e noite e se esforce para viver de acordo com tudo que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe ocorrerá bem e você terá sucesso. E a Bíblia nos ensina também que no Novo Testamento, toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para ensinar a verdade, corrigir os erros, ensinar a maneira certa de viver. Em Salmo 119, versículo 105, diz assim: lâmpadas para o meu pé é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Vamos meditar nessa palavra, viver de acordo com essa palavra, irmãos. Que a Bíblia deixou aqui bem claro que a gente vai ser abençoado. Não fui eu que inventei, leiam isso. Meditem nesse texto e pensem nisso, isso é para a minha vida também. Deus vai te abençoar, amém? Creia nisso. Vivam assim. Existem aqui alguns segredos, algumas formas de encarar os problemas da vida. Medite na palavra, confie em Deus, saiba quem você é. E aqui fala de promessa, e você vencerá. Amém? Você vai vencer se você seguir a vontade de Deus. Se você andar de acordo com os planos de Deus. Amém? Eu quero deixar essa lição para essa igreja. Eu sempre gosto de contar uma ilustração para que a gente grave bem a mensagem. Eu sei que a maioria já deve conhecer essa. Se vocês olharem no circo, como é que eles seguram um elefante gigante, daquele, um monstro, vocês sabem como é o processo? Muita gente já sabe, quando ele é filhote, eles amarram o pé dele numa estaca, pequenininho, uma estaca, né? Filhote de elefante. E ele não consegue sair. E ele cresce, acreditando que ele sempre vai estar preso. E quando esse elefante está grande, o domador pode pegar qualquer cordinha, amarra no pé, amarra em qualquer galho de árvore, que aquele elefante não sai. Ele aprendeu que ele não consegue se libertar dali. Eu não quero dizer que nós somos elefantes e eles vão sair e ser libertos, tá? Isso aí vem do fim. Mas às vezes a gente perde a noção que nós somos filhos de Deus. E aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. E a gente vive presos, com medo de encarar as coisas, sem entender o grande Deus que está ao nosso lado. Porque nós fomos educados igual aquele elefante pequeno com a perna presa. Meu irmão, viva diferente, também. Creia no poder de Deus. Vá à frente. Se o elefante descobrir a força que ele tem, não tem nada que segura aquele bicho. Alguns elefantes fogem quando eles tomam um susto ou levam alguma paulada, eles fogem dali. Mas eles acham que aquilo ali é mais forte do que ele. Meu irmão, às vezes você acha que as coisas desse mundo são mais fortes do que o Deus que tu serve. Não viva assim. Amém? Se você tem alguma coisa para enfrentar, enfrente, mas de mão dada com o Senhor. Ao lado do Senhor. E sim, a tua vida vai ser diferente. E aquele que está em Cristo é nova criatura. Amém? As coisas velhas vão passar e tudo, mas tudo vai se fazer novo. Feche teus olhos. Feche teus olhos. Pensa um pouco na tua vida. Quero convidar a Priscila a vir à frente aqui. Queria que você saísse daqui confiante em Deus. Confiante que Deus vai fazer uma obra na tua vida. Confiante que Deus tem algo muito maior do que tu está imaginando. Descansa nele, entrega ao Senhor, confia nele. Para de pensar possibilidades de hora, tu tem que descansar em Deus. E lembrar que você é muito especial para o Senhor. Você é especial para Deus. Deus tem algo especial na tua vida. E Ele vai operar milagres e mais milagres sobre a tua vida. Porque Ele é Deus. Vamos louvar o Senhor. Senhor, fala com a tua igreja. Oh Deus, como Josué conseguiu vencer e entrar na terra prometida, Pai, nós também conseguimos, Pai, chegar nas tuas promessas.
Fala com cada um daqui, aquele que está ainda preso, Senhor, apegado, Senhor, a uma vida que não vai à frente. Que o Senhor liberte essa vida, Pai. Ou a medo, Senhor, traumas, Senhor, que o Senhor possa trazer a cura, Pai. Que cada um aqui entenda a posição que ele está. Amém. Abençoa, Pai, a tua igreja. Derrama do teu poder sobre a tua igreja, Senhor. Para que todos aqui vivam, Pai, na autoridade e no poder que o Espírito Santo derramou sobre a tua igreja, Senhor. Oh Deus, e aquele irmão que está aqui passando por um momento de dificuldade, que não consegue ver mais saída para a vida. Eu quero orar por você, filho. Você que está vivendo uma vida ainda amarrada, presa. Você que não conseguiu enxergar a grandeza da glória de Deus, eu quero orar por você. Eu quero pedir que Deus faça uma obra na tua vida. Ou melhor, a igreja quer orar por você. Se você está passando por um momento difícil, creia na palavra, a oração do justo. Tem muito bem. Eu quero orar por você. Só peço a você que levante a sua mão. Amém. Levanta o teu braço. Está passando por um momento de luta? Levanta o teu braço. Amém.